7 dias, 147 horas, 8.820 minutos. O tempo que falta para acabar com uma espera de mais de 40 anos. Até domingo serão dias de ansiedade. De imaginar a cada instante o que virá, como será. De criar teorias sobre como derrotar um gigante. De buscar inspiração no passado e enxergar um futuro que já pareceu tão distante, mas que agora está logo ali. Agora, 1 minuto a menos para a grande decisão, colorados. Cada minuto a menos conta, né? Domingo, gente, 4 da tarde. Se o Inter vencer o Flamengo no Maracanã, vai ser tetracampeão brasileiro. A vantagem é de 1 ponto depois da rodada do fim de semana. Está aqui a tabela de classificação. O Inter tem 69 pontos, o Flamengo 68. Com a vitória, o Inter abre 4 pontos e aí não vai mais poder ser alcançado. Outro time com chances, embora muito pequenas, é o São Paulo, que ganhou do Grêmio. Assunto para daqui a pouco. Vamos começar logo com o domingo de carnaval no Rio de Janeiro. Normalmente as ruas estariam tomadas de bloquinhos, mas em pandemia o carnaval foi eletrizante mesmo. Foi com as vitórias do Inter e do Flamengo. Viva o Brasileirão! Hoje é dia que aquele arrepio gelado sobe pela espinha e toca a alma. Oh, futebol, paixão avassaladora que a razão não explica. Neste momento que o Globo Esporte está no ar, quase 24 horas depois, a quantidade de informações e emoções que esse domingo provocou ainda não foi totalmente assimilada. Não aceitamos esse tipo de arbitragem. O campeonato está manchado pela sequência de erros que aconteceram dentro da competição. Hoje foi a pior de todas. Agora é a hora da onça beber água. Tantas reviravoltas que uma tarde quente do verão carioca provocou na nublada Porto Alegre. A razão já não explicava as ruas de carnaval e as arquibancadas de final de campeonato vazias. Carnaval é que nem o estádio sem torcida, né? Não existe. Imagine então o que será da lógica quando a bola rola. Quando os dois candidatos ao título, separados por 1 ponto na tabela e a 4 quilômetros de cada estádio, começaram os jogos no mesmo instante. Autoriza Flávio Rodrigues de Souza, bola rolando em São Januário, começa o clássico. Esse reloginho é um aliado fundamental para reconstituir as emoções da rodada. E para mostrar que no começo, Inter e Flamengo pareciam estar em sincronia. Pressionando seus adversários, os dois times abriram o placar no mesmo minuto e em lances parecidos. 4 horas e 9 minutos. No Maracanã, Arrascaeta levanta na área e William Arão cabeceia para o gol. O Flamengo assume provisoriamente a liderança do campeonato, mas só por alguns segundos. Moisés levantou o toque pro gol! Em São Januário, Moisés cruza, Rodrigo Dourado manda pra rede e recoloca o Inter no topo. Se o Flamengo faz lá, o Inter faz aqui! A briga é essa! Os dois lances foram revisados pela arbitragem e confirmados, mas as semelhanças param por aí. Porque o gol colorado levou quase 4 minutos para ser examinado. E essa análise foi incompleta. Aquela linha ela não é automática, né? Aquilo ali é um programa de computador que é utilizado por quem está ali no VAR. E aí ela estava descalibrada, então valeu a decisão de campo para validar o gol do Internacional. A informação da falha no VAR chegou ao campo pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Ele falou que eles não estavam conseguindo fazer a linha lá em cima no VAR, por isso que demorou um pouco. Mas eu tava com a posição legal e o gol foi bonito. No intervalo, os vascaínos já protestavam e cogitaram não voltar para o segundo tempo. Pensamos, mas aí nós correríamos o risco de repente, em vez de perder os 3 pontos, só poderíamos perder 6 pontos. Voltando para o Maracanã, o Inter fez mais um gol dos pés corintianos de Arauz e Léo Natel. Léo Natel é o nome da emoção! A distância para o Flamengo aumentava para 3 pontos, só que tudo poderia mudar rapidamente. E no segundo tempo foi assim, Gabigol colocou o Flamengo de novo na frente. No Maracanã não houve problemas no VAR, apesar dos mais de 2 minutos para confirmar o gol rubro-negro, com a ajuda das tão faladas linhas. A chance dos rubro-negros assumirem a liderança veio a 5h41. Em São Januário, Cano caiu na área após esse lance com Cuesta.
Flávio Rodrigues de Souza deu o pênalti. Foi chamado pelo VAR e mesmo assim não mudou de ideia. O Cano vai chutar, ele que provoca contato no joelho do jogador do Inter e acaba chutando o chão e desequilibrando. Por essa imagem, não marcaria penalidade. Todas as energias flamenguistas chegavam aos pés do atacante argentino, que mandou pra fora. Cano bate pra fora, vibra o torcedor do Inter em todo o Brasil! Os últimos minutos foram dramáticos. Em jogada que estava paralisada, Lomba foi milagroso. No Maracanã, o jogo terminou 2 minutos antes. No mesmo minuto, um momento especial. Thiago Galhardo estava fora há 35 dias. Para a volta aos gramados, ele tinha uma profecia. Eu tinha sonhado que tinha sido 2-0 gol do Dourado e meu, comentei no banco pessoal. O gol que sacramentou a vitória também foi dedicado a Abel Braga. Contra o Vasco, time do coração, ele se tornou o treinador que mais comandou o Inter na história. Era um dia especial para mim, né? Então eles não queriam um jogo desse e nós perdêssemos. E depois de tantas reviravoltas, a rodada terminou do jeito que começou. E assim como ontem, o amanhã do Inter também será decidido no Rio, dessa vez em um só campo. Só não esperem que no próximo domingo a razão explique o que irá acontecer. É só emoção, mas está aqui ao meu lado o homem da razão, Maurício Saraiva. Maurício, já sabemos que uma vitória no Maracanã dá título ao Inter, mas os colorados também podem jogar por um empate, né? Vamos explicar para o torcedor como é que está esse cenário? Vamos, Alice, porque as coisas do campo, por exemplo, ontem o Inter fez 20 minutos excelentes para marcar o seu gol, depois recuou demais, no segundo tempo recuou mais ainda, acabou fazendo gol no fim, escapando de um empate. Perdeu o Cuesta por um cartão amarelo, mas volta o Patrick, domingo contra o Flamengo. Diante disso, vamos aos fatos, às projeções. Põe na tela Marcelinho Cabral, editor-chefe do Globo Esporte, o que o Inter precisa para ser campeão? Ora, vitória em cima do Flamengo acabou na penúltima rodada. Um empate, o Inter precisa vencer o Corinthians da última rodada sem depender de resultado algum. E numa derrota colorada, o Inter precisará na última rodada vencer o Corinthians no Beira-Rio e o Flamengo não pode vencer o São Paulo. Estas são as perspectivas de o Inter colocar a faixa no peito depois de 41 anos de campeão brasileiro, Alice. Semana passada eu te perguntei e tu me disse que o Flamengo era favorito. E agora, Maurício? Eu mantenho, porque o Flamengo está jogando melhor do que o Internacional, o Flamengo tem melhores jogadores do que o Internacional, mas não esqueça nunca ali, se bastasse o favoritismo, não precisava jogar. O Inter pode reverter o favoritismo. É isso, é um desafio gigante que os colorados têm pela frente. Bom, dentro desses cenários todos aí que o Maurício mostrou pra gente, vamos ver como é que estão aquelas porcentagens, as chances de título que a gente vem mostrando dia após dia. 67% para o Inter, 32% para o Flamengo. O São Paulo, que tem um jogo a menos, ainda aparece ali com 1%. Agora, sobre a polêmica no primeiro gol do Inter, a informação trazida pelo repórter Edson Viana durante a transmissão do Premier é de que as linhas do VAR estariam descalibradas. A gente pediu ao Diório Vasconcelos, o comentarista de arbitragem de GZH, para explicar o que são essas linhas descalibradas. Oi, boa tarde a todos. Pois é, Alice, quando a gente acha que já viu de tudo na arbitragem, surge um problema por conta da calibragem do VAR. Mas afinal de contas, o que é a tal de calibragem? De uma forma bem simples, é a medição feita para determinar a linha do impedimento. Ela não é colocada no olho. É feita uma aferição na linha lateral e na linha de fundo para puxar essa linha e perceber se um jogador está ou não está em condição legal. Isso sempre é feito antes do jogo, mas o que a gente conseguiu apurar que ocorreu no jogo do Inter contra o Vasco é que a faixa de sombra contrastada com a faixa de sol muito clara gerou dificuldade para traçar essa linha e aí, entre aspas, descalibrou o recurso eletrônico. De qualquer modo, sempre quando há uma falha no VAR, prevalece a decisão do campo. Então, sempre que o VAR não funcionar, tiver qualquer problema, o árbitro decide e segue o jogo. Complementando a informação do Diório, a CBF soltou uma nota oficial que diz o seguinte: a Comissão Nacional de Arbitragem solicitou à empresa responsável pela operação dos equipamentos do VAR esclarecimentos sobre a questão técnica que prejudicou a utilização das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional. A comissão destaca que o lance do primeiro gol do Inter, mesmo assim, foi checado pela equipe do VAR, não sendo constatado nenhum erro claro de arbitragem em campo. Portanto, conforme os princípios do protocolo do VAR, foi corretamente mantida a decisão de campo de validar o gol. O Vasco quer a anulação do jogo. O clube divulgou um ofício assinado pelo presidente Jorge Salgado, alegando que foi claramente prejudicado pelo VAR. O documento diz ainda que essa inadmissível falha feriu a lisura da partida. No protocolo do VAR, publicado pela CBF, há um trecho que diz o seguinte:
Em princípio, uma partida não será invalidada devido a falhas na tecnologia do VAR. Decisão incorreta do VAR, decisão de não revisar incidentes revisáveis, revisão ou decisões de situações não revisáveis. Ou seja, ponto a ponto ali, Maurício, fica claro por esse protocolo de que o pedido do Vasco não deve ir adiante. Nota da CBF mais o regulamento estão apontando o óbvio. O Vasco da Gama está jogando para sua torcida e, como não está sendo competente em campo, está tentando ser fora. Não vai levar, Alice. Será uma longa semana pela frente, seu Maurício, para a gente projetar esse Inter e Flamengo. Os torcedores colorados certamente vão viver muita ansiedade nessa semana. Aliás, o domingo já foi assim. A galera do nosso confessionário que o diga. Antes do jogo... A minha barriga tá assim, ó. Vou meter 2-0 neles. Peraí, temos um profeta. Depois do jogo... E se chama Inter nessa loucura. Vamos, Inter! Papai é o maior. Papai quer respeitar. Eu tô muito feliz com o meu time. Vencemos! Acho que até Deus é colorado. Seguimos firmes na liderança. Obrigada, Abel Braga. Parabéns. Um brinde, Abel, por essa vitória. E nessa segunda-feira? Feriado de carnaval. Acordamos hoje todos felizes. Eu sou magrinho, mas eu acordei bem leve. Já tô ansiosa pra domingo. Jogo decisivo. Eu confio no meu grupo. Uma vitória já serve pra gente. Vamos com fé, confiança. O pensamento lá no nosso título. E alegria, né? Líder, cara. Líder. E, gente, temos uma promessa a pagar, hein? Se o Inter seguir essa liderança, eu faço dancinha no Globo Esporte. Alô? Abel? Aqui é o Júnior. Eu vou pagar minha promessa que eu fiz. Segue o líder, vem. Nós vamos pra cima do Flamengo também. Alice, um beijo. Valeu! Beijo, Júnior. Beijo, torcedores queridos do nosso confessionário. Todos os outros também. A seguir a gente fala... Sete dias, 147 horas, 8.820 minutos. O tempo que falta para acabar com uma espera de mais de 40 anos. Até domingo serão dias de ansiedade. De imaginar a cada instante o que virá, como será. De criar teorias sobre como derrotar um gigante. De buscar inspiração no passado e enxergar um futuro que já pareceu tão distante, mas que agora está logo ali. Agora, 1 minuto a menos para a grande decisão, colorados. Cada minuto a menos conta, né? Domingo, gente, 4 da tarde. Se o Inter vencer o Flamengo no Maracanã, vai ser tetracampeão brasileiro. A vantagem é de 1 ponto depois da rodada do fim de semana. Tá aqui a tabela de classificação. O Inter tem 69 pontos, o Flamengo 68. Com a vitória, o Inter abre 4 pontos e aí não vai mais poder ser alcançado. Outro time com chances, embora muito pequenas, é o São Paulo, que ganhou do Grêmio. Assunto para daqui a pouco. Vamos começar logo com o domingo de carnaval no Rio de Janeiro. Normalmente as ruas estariam tomadas de bloquinhos, mas em pandemia o carnaval foi eletrizante mesmo. Foi com as vitórias do Inter e do Flamengo. Viva o Brasileirão! Hoje é dia que aquele arrepio gelado sobe pela espinha e toca a alma. Oh, futebol, paixão avassaladora que a razão não explica. Neste momento que o Globo Esporte está no ar, quase 24 horas depois, a quantidade de informações e emoções que esse domingo provocou ainda não foi totalmente assimilada. Não aceitamos esse tipo de arbitragem. O campeonato está manchado pela sequência de erros que aconteceram dentro da competição. Hoje foi a pior de todas. Agora é a hora da onça beber água.
Tantas reviravoltas que uma tarde quente do verão carioca provocou na nublada Porto Alegre. A razão já não explicava as ruas de carnaval e as arquibancadas de final de campeonato vazias. Carnaval é que nem o estádio sem torcida, né? Não existe. Imagine então o que será da lógica quando a bola rola. Quando os dois candidatos ao título, separados por um ponto na tabela e a 4 quilômetros de cada estádio, começaram os jogos no mesmo instante. Autoriza Flávio Rodrigues de Souza, bola rolando em São Januário, começa o clássico. Esse reloginho é um aliado fundamental para reconstituir as emoções da rodada. E para mostrar que no começo, Inter e Flamengo pareciam estar em sincronia. Pressionando seus adversários, os dois times abriram o placar no mesmo minuto e em lances parecidos. 4 horas e 9 minutos. No Maracanã, Arrascaeta levanta na área e William Arão cabeceia para o gol. O Flamengo assume provisoriamente a liderança do campeonato, mas só por alguns segundos. Moisés levantou o toque pro gol! Em São Januário, Moisés cruza, Rodrigo Dourado manda pra rede e recoloca o Inter no topo. Se o Flamengo faz lá, o Inter faz aqui! A briga é essa! Os dois lances foram revisados pela arbitragem e confirmados, mas as semelhanças param por aí. Porque o gol colorado levou quase 4 minutos para ser examinado. E essa análise foi incompleta. Aquela linha ela não é automática, né? Aquilo ali é um programa de computador que é utilizado por quem está ali no VAR. E aí ela estava descalibrada, então valeu a decisão de campo para validar o gol do Internacional. A informação da falha no VAR chegou ao campo pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Ele falou que eles não estavam conseguindo fazer a linha lá em cima no VAR, por isso que demorou um pouco. Mas eu tava com a condição legal e o gol foi bonito. No intervalo, os vascaínos já protestavam e cogitaram não voltar para o segundo tempo. Pensamos, mas aí nós correríamos o risco de repente, em vez de perder os 3 pontos, só poderíamos perder 6 pontos. Voltando para o Maracanã, o Inter fez mais um gol dos pés corintianos de Arauz e Léo Natel. Léo Natel é o nome da emoção! A distância para o Flamengo aumentava para 3 pontos, só que tudo poderia mudar rapidamente. E no segundo tempo foi assim. Gabigol colocou o Flamengo de novo na frente. No Maracanã não houve problemas no VAR, apesar dos mais de 2 minutos para confirmar o gol rubro-negro, com a ajuda das tão faladas linhas. A chance dos rubro-negros assumirem a liderança veio às 5h41. Em São Januário, Cano caiu na área após esse lance com Cuesta. Flávio Rodrigues de Souza deu o pênalti, foi chamado pelo VAR e mesmo assim não mudou de ideia. O Cano vai chutar, ele que provoca contato no joelho do jogador do Inter e acaba chutando o chão e desequilibrando. Por essa imagem, não marcaria penalidade. Todas as energias flamenguistas chegavam aos pés do atacante argentino, que mandou pra fora. Cano bate pra fora, vibra o torcedor do Inter em todo o Brasil! Os últimos minutos foram dramáticos. Em jogada que estava paralisada, a lomba foi milagroso. No Maracanã, o jogo terminou 2 minutos antes. No mesmo minuto, um momento especial. Thiago Galhardo estava fora há 35 dias. Para a volta aos gramados, ele tinha uma profecia. Eu tinha sonhado que tinha sido 2-0 gol do Dourado e Mil, comentei no banco pessoal. O gol que sacramentou a vitória também foi dedicado a Abel Braga. Contra o Vasco, time do coração, ele se tornou o treinador que mais comandou o Inter na história. Era um dia especial para mim, né? Então eles não queriam um jogo desse e nós perdêssemos. E depois de tantas reviravoltas, a rodada terminou do jeito que começou. E assim como ontem, o amanhã do Inter também será decidido no Rio, dessa vez em um só campo. Só não esperem que no próximo domingo a razão explique o que irá acontecer. É só emoção, mas está aqui ao meu lado o homem da razão, Maurício Saraiva. Maurício, já sabemos que uma vitória no Maracanã dá título ao Inter, mas os colorados também podem jogar por um empate, né? Vamos explicar para o torcedor como é que está esse cenário?
Vamos, Alice, porque as coisas do campo, por exemplo, ontem o Inter fez 20 minutos excelentes para marcar o seu gol, depois recuou demais, no segundo tempo recuou mais ainda, acabou fazendo gol no fim, escapando de um empate. Perdeu o Cuesta por o cartão amarelo, mas volta o Patrick domingo contra o Flamengo. Diante disso, vamos aos fatos, às projeções. Põe na tela, Marcelinho Cabral, editor-chefe do Globo Esporte, o que o Inter precisa para ser campeão. Ora, vitória em cima do Flamengo acabou na penúltima rodada. O empate, o Inter precisa vencer o Corinthians da última rodada sem depender de resultado algum. E numa derrota colorada, o Inter precisará na última rodada vencer o Corinthians no Beira-Rio e o Flamengo não pode vencer o São Paulo. Estas são as perspectivas de o Inter colocar a faixa no peito depois de 41 anos de campeão brasileiro, Alice. Semana passada eu te perguntei e tu me disse que o Flamengo era favorito. E agora, Maurício? Eu mantenho, porque o Flamengo está jogando melhor do que o Internacional, o Flamengo tem melhores jogadores do que o Internacional, mas não esqueça nunca, ali, se bastasse o favoritismo, não precisava jogar. O Inter pode reverter o favoritismo. É isso, é um desafio gigante que os colorados têm pela frente. Bom, dentro desses cenários todos aí que o Maurício mostrou pra gente, vamos ver como é que estão aquelas porcentagens, as chances de título que a gente vem mostrando dia após dia. 67% pro Inter, 32% pro Flamengo. O São Paulo, que tem um jogo a menos, ainda aparece ali com 1%. Agora, sobre a polêmica no primeiro gol do Inter, a informação trazida pelo repórter Edson Viana durante a transmissão do Premier é de que as linhas do VAR estariam descalibradas. A gente pediu ao Diório Vasconcelos, o comentarista de arbitragem de GZH, para explicar o que são essas linhas descalibradas. Oi, boa tarde a todos. Pois é, Alice, quando a gente acha que já viu de tudo na arbitragem, surge um problema por conta da calibragem do VAR. Mas afinal de contas, o que é a tal de calibragem? De uma forma bem simples, é a medição feita para determinar a linha do impedimento. Ela não é colocada no olho. É feita uma aferição na linha lateral e na linha de fundo para puxar essa linha e perceber se um jogador está ou não está em condição legal. Isso sempre é feito antes do jogo, mas o que a gente conseguiu apurar que ocorreu no jogo do Inter contra o Vasco é que a faixa de sombra contrastada com a faixa de sol muito clara gerou dificuldade para traçar essa linha e aí, entre aspas, descalibrou o recurso eletrônico. De qualquer modo, sempre quando há uma falha no VAR, prevalece a decisão do campo. Então, sempre que o VAR não funcionar, tiver qualquer problema, o árbitro decide e segue o jogo. Complementando a informação do Diório, a CBF soltou uma nota oficial que diz o seguinte: a Comissão Nacional de Arbitragem solicitou à empresa responsável pela operação dos equipamentos do VAR esclarecimentos sobre a questão técnica que prejudicou a utilização das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional. A comissão destaca que o lance do primeiro gol do Inter, mesmo assim, foi checado pela equipe do VAR, não sendo constatado nenhum erro claro de arbitragem em campo. Portanto, conforme os princípios do protocolo do VAR, foi corretamente mantida a decisão de campo de validar o gol. O Vasco quer a anulação do jogo. O clube divulgou um ofício assinado pelo presidente Jorge Salgado, alegando que foi claramente prejudicado pelo VAR. O documento diz ainda que essa inadmissível falha feriu a lisura da partida. No protocolo do VAR, publicado pela CBF, há um trecho que diz o seguinte: em princípio, uma partida não será invalidada devido a falhas na tecnologia do VAR, decisão incorreta do VAR, decisão de não revisar incidentes revisáveis, revisão ou decisões de situações não revisáveis. Ou seja, ponto a ponto ali, Maurício, fica claro por esse protocolo de que o pedido do Vasco não deve ir adiante. A nota da CBF mais o regulamento estão apontando o óbvio. O Vasco da Gama está jogando para sua torcida e, como não está sendo competente em campo, está tentando ser fora. Não vai levar, Alice. Será uma longa semana pela frente, seu Maurício, para a gente projetar esse Inter e Flamengo. Os torcedores colorados certamente vão viver muita ansiedade nessa semana. Aliás, o domingo já foi assim. A galera do nosso confessionário que o diga. Antes do jogo... A minha barriga tá assim, ó. Vou meter 2-0 neles. Peraí, temos um profeta. Depois do jogo. E se chama Inter nessa loucura. Vamos, Inter! Papai é o maior. Papai é respeitado. Eu tô muito feliz com o meu time. Vencemos! Acho que até Deus é colorado. Seguimos firmes na liderança. Obrigada, Abel Braga. Parabéns. Um brinde, Abel, por essa vitória. E nessa segunda-feira? Feriado de carnaval. Acordamos hoje todos felizes. Eu sou magrinho.
Mas eu acordei bem leve.